Você foi enganado esse tempo todo e eu vou provar para você. Todos nós fomos enganados. Pessoal, o que acontece? Quando você chega aí na urna para votar, você vai digitar o candidato, né? Seus candidatos, vai clicar em confirmar. Quando chegar aí no último candidato, geralmente é o presidente, né? Ou é o prefeito. Você vai digitar o número do seu candidato, tá? Vai clicar em fim, vai aparecer escrito fim na tela da urna. Você vai sair dali. Só que a grande questão, pessoal, é que você não tem como saber se o voto foi computado para o seu candidato. Pode ter muito bem sido computado para outro ou não ter sido computado, você não tem como saber, pessoal. Mesma coisa, vou dar um exemplo para vocês, a mesma coisa do que se você fosse fazer uma votação por cédula, por papel. Aí de um lado vai ter o candidato 1 e o candidato 2. Aí você vai votar, olhos vendados, e você vai fazer um xizinho. Você fez o X, mas você não sabe em qual lugar você colocou o X, porque você está de olhos vendados. E é exatamente isso que acontece nas urnas eletrônicas hoje. Você chega na urna, você vai digitar o número do seu candidato, vai aparecer a foto dele, e você vai confirmar. Mas como é que eu vou saber se o voto foi computado ou não foi? O voto pode ter ido para outro candidato e você não sabe, você não tem como saber. E a gente é refém desse esquema. Aí o pessoal aí das urnas aí vão dizer para você, as urnas são 100% confiáveis. As urnas são auditáveis. Mas na verdade elas não são confiáveis, porque você não sabe se o voto está sendo computado ou não está. Você vai de olhos vendados votar para o nosso candidato. Então, se a gente não tem certeza que o voto foi computado para o nosso candidato, as urnas elas não são seguras. Isso não significa que as urnas são fraudadas. Mas se existe a possibilidade delas serem fraudadas, como é esse caso, porque você não sabe se o voto foi computado ou não foi, é a possibilidade. Tem a possibilidade. Elas não são seguras, pessoal. Urnas eletrônicas não são seguras. Você vota para um candidato X e o voto vai para o Y e você não sabe porque você não tem como saber. Sabe qual é o pior de tudo, pessoal? Que os únicos que começaram a apoiar a questão das urnas auditáveis, do voto impresso, Ciro Gomes, há anos atrás. Tá no Google aí, só jogar. E o Bolsonaro abraçou essa ideia, fez popularizar. Só que, infelizmente, a parte da fraude das urnas caiu bastante. A gente viu aqui no dia 2, gráfico com muita cara de ter sido feito por um algoritmo. Porque se você olhar, ele não tem altos e baixos, ele segue uma escala, um gráfico muito estranho. E o pior de tudo, pessoal, é que a esquerda, ela sabe que as urnas são fraudadas. Porque veja bem, apenas os apoiadores de direita do Bolsonaro são a favor do voto impresso e auditável. Os esquerdistas, a esquerda, né? Os direitistas são a favor e os esquerdistas são contra. E a grande prova disso, deles saberem, pessoal, a grande prova, que quando o Lula foi preso, algum tempo atrás, o Lula foi preso, o discurso do PT mudou. O discurso dos esquerdistas era, o Lula roubou, mas fez. O Lula roubou, mas fez. O Lula roubou, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Ele roubou, mas ele fez. Agora que o Lula foi solto, condenado, porque ele roubou, ele é um bandido, agora o discurso mudou. Agora que ele está concorrendo à presidência, o discurso mudou. Agora, o Lula foi inocentado, o Lula é inocente, o Lula nunca roubou. Ué, antes era roubou, mas fez. E agora é inocente? Os caras sabem que existe fraude nas urnas. Os caras sabem que o PT é corrupto, mas eles apoiam, entendeu? O pessoal, os esquerdistas apoiam. E eu não me surpreenderia se o Bolsonaro não vai perder as eleições, o segundo turno. Porque se realmente existe fraude nas urnas, porque tem chance de ter fraude, não significa que tem, mas tem chance. E se tem chance de ter fraude. Então se o Bolsonaro perder, porque ele só vai perder nas urnas se tiver fraude. Porque quando o Bolsonaro saía desde o Nordeste, no Sul, em todas as regiões, nas ruas, milhares de pessoas nas ruas. Aí vem o PT, o Lula, no comício deles, 500 pessoas a 1000 só. Ninguém vai no comício do PT. Se você parar para analisar, a maioria dos candidatos do PL se elegeram. Governadores, senadores, deputados do PL se elegeram. E se você olhar o do PT não se elegeu. O PT ficou lá embaixo, o pior quadro ali de políticos é o do PT. E ele ficou lá embaixo. E como é que o Lula está na frente, entendeu? Não tem lógica. Ah, mas os idosos só votaram para o Lula. Beleza. Muitos idosos, pessoal. Muitos idosos no Brasil. Existem milhares e milhares de idosos no Brasil. Beleza. Mais do que trabalhadores, inclusive. Mas tudo certo, pessoal. Essa que era a mensagem que eu queria passar para você. Não culpe o Nordeste, porque existe fraude nas urnas. Não tenho como provar isso. Mas como eu disse, se você vai votar, você não sabe se o voto foi computado para o seu candidato ou não foi. Isso significa que as urnas podem ser fraudadas sim. E não tem como provar, entendeu? A gente é refém desse sistema. Então, infelizmente, pessoal,
Vamos aguardar dia 29 aí pra ver qual que é o desfecho dessa história. Mas já adianto vocês, se o Lula entrar no poder aí, já era. O Lula apoia o aborto, apoia a legalização das drogas, apoia Cuba, Venezuela, Argentina agora, Nicarágua, países comunistas, apoia o comunismo. E vocês vão, e algumas pessoas, né, vão votar pra esse cara. Porque sabem disso, sabem que ele é o pior do pior do pior. E vão votar pra ele. Como eu expliquei pra vocês. Porque os esquerdistas, eles sabem, pessoal. Eles sabem de tudo, eles sabem. Quem vota no Lula sabe. Exceto os mais idosos, né? Que naquele tempo o pessoal falava assim naquele tempo, o Lula ajudou, entendeu? Era bom o tempo do Lula, era bom. O gás de cozinha custava 30, 40 reais, um exemplo, né? Mas e o salário mínimo? Quanto que era? O salário mínimo. O salário mínimo era quanto? 150 reais? 200? Hoje o salário é 1.212 e o bujão tá 130. Se a gente fazer as contas, a gente vai ver que o tempo de agora está no mesmo tempo do Lula. E mesmo que o Lula tivesse feito alguma coisa de boa para o país, ele roubou, ele encheu os bolsos. Ou seja, ele podia ter feito 3 vezes mais do que ele fez. Mas ele preferiu se perpetuar no poder, destruir o país, para encher os bolsos. E Deus otário vem e acredita nisso. O cara acredita e apoia, inclusive. Eles acreditam, eles sabem da verdade, eles acreditam na mentira, fazem que é verdade, para convencer os trouxas a votar no PT. E é uma coisa complicada, pessoal. Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. E compartilhem o máximo que você conseguir. Porque sim, pessoal, tem possibilidade das urnas serem fraudadas. Se tem a possibilidade, elas não são seguras. Então mentiram para você. Estão mentindo para você. Estão mentindo para você.